Boa noite, Maurício, Soninha. Boa noite. Vou repetir. Meu irmão e eu chegávamos sempre em casa com muita fome ao regressar da escola. Um dia, como eu preguiça de comer, minha mãe pôs-nos diante de um bolo na mesa da cozinha. Colocando uma faca ao lado do bolo, disse: um de vocês vai cortar o bolo, mas o outro vai poder escolher em primeiro lugar o seu pedaço. Meu irmão, querendo fazer-se desperto, deitou logo a mão na faca e ia evidentemente cortar o bolo em 2 pedaços desiguais. Mas, de repente, parou, olhando primeiramente para nossa mãe e depois para mim, cortou o bolo exatamente no meio e esperou que eu me servisse. Qualquer pedaço que eu escolhesse daria no mesmo. Nenhum de nós sairia prejudicado. E comemos alegremente as porções idênticas. Desde então, fosse o que fosse que houvesse a repartir, pão com manteiga, doce, pastel, bolo, balas, tudo era sempre dividido conscienciosamente em partes iguais. Isso nos ensinou um respeito, e nunca conheceu arrefecimento para com os direitos daqueles com quem tínhamos que compartilhar alguma coisa. Os pediatras fazem a raça dos atletas, mas os professores constroem a comunidade dos homens de bem. Agar. É uma passagem até, de certo modo, conhecida, essa historinha, né? E ela fala da questão da igualdade e da equidade. Então, aqui ele dá um exemplo de que a mãe, né, instou um dos filhos a que cortasse o bolo e o outro iria escolher. Então, aquele que o irmão lá que queria ser um pouco mais esperto, ele já pensou em cortar uma parte desigual para que ele pudesse pegar a parte grande, né, maior, e o irmão ficasse com a parte menor. Só que a mãe falou que um cortava e o outro que ia escolher. Ele falou: se eu cortar grande, meu irmão pegar a parte grande. Então, ele aprendeu a lição da equidade e a lição da igualdade também. Né? Então, é uma lição que não serve, como todas as histórias aqui, não só para as crianças, mas para nós adultos também. Né? A aprendermos a dividir de maneira consciente, de maneira correta, todos os nossos bens, não só materiais, mas também os bens espirituais. Porque a gente muitas vezes pensa que são só os nossos bens materiais. Eu tenho lá alguma coisa que eu posso repartir, um dinheiro que eu posso ajudar alguém. Boa noite, querida. Mas a gente esquece também dos nossos conhecimentos. Quantas pessoas têm conhecimento, têm habilidades, têm competências, têm aprendizado. E, às vezes, precisa compartilhar isso também. Tá? A Casa Espírita, por exemplo, é um exemplo extraordinário para a gente fazer isso. Ou seja, alguém que não tem algum conhecimento pode fazer uma palestra, pode fazer um estudo, pode dar uma aula de evangelização, pode fazer um atendimento fraterno. Nós estamos agora com a nossa equipe de atendimento fraterno e quando nós convidamos algumas pessoas, eu não fiz nem conscientemente, né? Foi quase que inconsciente. A grande maioria dos tarefeiros da nossa equipe de atendimento fraterno não tem experiência de atendimento fraterno, né? Que é até uma parte interessante. Mas todos estão trabalhando com afinco, com amor, com tanta dedicação. E quantas pessoas nós temos atendido? Pessoas hoje que estão presas dentro de casa, estão sendo auxiliadas de maneira extraordinária. Ou seja, tem outras pessoas talvez mais competentes do que nós, tenho certeza que tem. Mas, mesmo assim, nós não deixamos de estar ajudando muitas pessoas. Tá? Então, é uma parte de dividir um pouco o seu conhecimento, o seu tempo. Eu não tenho tempo. Essa desculpa qualquer um de nós podemos dar. Qualquer um de nós podemos falar: eu não tenho tempo para isso ou para aquilo.
mas tempo é algo que a gente arruma, que a gente vai conseguir mais cedo ou mais tarde. Então, que a gente possa nos reinventar, digamos assim, tá? E é assim que nós vamos crescendo, fazendo com que o outro cresça também. Ok, gente? Vamos fazer a nossa prece? Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Teria algum candidato para fazer a nossa prece? Posso fazer? Ótimo, pode, dona psicanalista. Taca a palavra. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, né? A Deus, a Jesus, nosso irmão, nossos protetores, né? Nossos anjos da guarda. Que possamos, Pai, nesse estudo, aprendermos mais um pouco, todos os irmãos, aprendermos e executarmos, né? Que é o difícil. Nos dê paz, amor e fé, para podermos, nessa caminhada junto, estarmos com o Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado. Deu para ouvir bem? Deu para ouvir bem? Eu ouvi perfeitamente. Pelo menos comigo aqui está perfeito. Eu ouvi bem. Sim! Tá vendo, Célia? Agora você descontou. Amo vocês, amo vocês. Você está fazendo escola mesmo. Bom, gente, seja bem-vindo, Éder. Seja bem-vindo a nossa irmã aqui, que está aparecendo o número do seu telefone Moto G7. Qual é o seu nome, querida? Você não está aqui aparecendo. Está escutando, não? Boa noite, Éder. E a outra colega aqui não está aparecendo o nome dela, só o nome do telefone. Se quiser se apresentar, será bem-vindo ao nosso grupo. Bom, gente, vamos começar então. Hoje o nosso estudo é pinga-fogo. Nós fizemos aí 8 aulas, que na verdade foram 9, né? Mas foram 8 aulas, 9 estudos, sobre o curso básico do Espiritismo. Então, pode fazer perguntas relacionadas ao curso básico ou relacionadas a questões gerais sobre a doutrina espírita, mediunidade, etc. Quem quer começar? Senão eu boto aqui a projeção de algumas perguntas para vocês responderem para mim. Vou pedir para vocês ligarem o áudio de vocês, para a gente poder conversar. Quem quer começar com as perguntas? Vocês estão com o áudio desligado. Quer se apresentar você, querida? Não? Dúvidas? Não? Estão me ouvindo? Ela está escutando? Eu acho que não, porque eu estou falando com ela no meu... Aqui não aparece o nome dela, está com Moto G7. Você está me ouvindo? Tá? Acho que não. Vou só olhar. Eu não sei se eu estou inaudível para alguém. Parece que eu estou inaudível para alguém. Antônio, eu acho que não está me ouvindo. Agora, os demais, eu acho que estão me ouvindo, pelo menos o que parece. Né? Gente, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta relacionada aos temas que foram desenvolvidos ou não tem? Está tudo esclarecido?
Todo mundo entendeu perfeitamente todos os temas que foram debatidos? Seja bem-vindo, Maurício. Seja bem-vindo, André. Tudo bom, André? Está sumido, hein? Tudo bom, graças a Deus. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, então, para vocês responderem essas perguntas aqui, gente. Vamos lá? Vamos lá. Quem pode ler essa primeira pergunta aí para mim, por favor? Quem pode ler a primeira pergunta? Uma voz feminina não tem não aí? Vamos lá. Quem pode? Está todo mundo mudo hoje? O que está acontecendo? É. Quem pode ler aí? Tá, você não deve estar me ouvindo. Será que o pessoal está mudo? Não sei. Eu não participei direito, eu nem lembro qual foi a primeira aula, nem posso lembrar, não estava participando. Mas tá, responda, né? Isso. Deixa aí o pessoal comentar. Tá dando para ouvir? Estou te ouvindo perfeito, André. A primeira aula foi um tema histórico, que tentou nos situar em aspectos universais sobre a verdadeira posição do espiritismo e os fenômenos espíritas, tantas vezes confundidos. Existem dois casos de preferência atuais de confusão entre o fenômeno espírita e a doutrina espírita. Vamos lá, gente. Deu para entender a pergunta? O primeiro tema nosso foi o Espiritismo através dos tempos. A gente fez uma digressão da história do Espiritismo. Então, desde lá dos Vedas antigos, nem chegamos em Atlantis, não, né? Não falei sobre Atlantis, não. Mas dos Vedas antigos até o Egito, Grécia, Roma, Idade Média, os alucinados de Landun, Joana d'Arc, etc. Até chegar ao doutrina espírita no século XIX. Então, aqui está pedindo, há uma certa confusão entre fenômeno espírita e doutrina espírita. A gente pede aqui para citar dois casos de preferência atual, mas de repente pode não ser atual, em que confunde o fenômeno espírita com a doutrina espírita. Quem pode responder? Eu acho que um exemplo, né, por causa do julgamento do fenômeno, né, tido como espírita pelos nossos vários irmãos evangélicos, foi como Saul foi consultar médium em Endor, né? Exato. E aí nossos amigos adversários, entre aspas, citam isso como um fenômeno espírita, né? E também eu vou ter que mudar de ambiente aqui, tá? Que a esposa está conversando no vídeo aqui, então vai ficar o som ruim, eu acho. O microfone pega o som do ambiente todo. Esse primeiro caso, o primeiro exemplo que o André falou, está perfeito, né? Às vezes confunde o fenômeno espírita ou o fenômeno mediúnico como se fosse um espírito. Cláudio, coloca seu fone mais próximo, porque a sua voz está longe. Está longe? É que eu estou falando direto no celular. Aí eu não sei se está pegando o som do celular. Está melhorando. Melhorou. Tá? Eu só tenho que falar que de vez em quando eu saio do celular. Vamos lá, o André já deu a primeira resposta. Quem mais pode contribuir? Confusão entre fenômeno espírita ou mediúnico com doutrina espírita. Hoje acontece tanto isso, gente. O André já deu uma canja aí quando falou dos nossos irmãos evangélicos. Nós vemos bastante isso, falamos bastante nas nossas aulas. O pessoal prestou atenção nas aulas? Tem situação que o pessoal fala que é espiritismo, não tem nada a ver com espiritismo. Eu acho que não.
pessoal não quer arriscar falar qualquer coisa, até no cotidiano, né? Apesar de estar se repetindo há muitos, e vai continuar se repetindo por muito tempo, né? O jogo de búzio, né? Com nossos irmãos sem nenhum preconceito pelo que eles fazem, né? Jogo de búzio, a consulta com os guias de Umbanda, Candomblé, com todo respeito também, né? Não é espiritismo porque o consulente, tanto o consulente quanto o médium, não tem conhecimento embasado na doutrina espírita para poder ter uma conduta mais, digamos assim, mais segura e não correr risco a fazer uma consulta, né, que não provoque problemas, né? Não tem um corpo de pessoas, como chamaríamos isso, um grupo de dirigentes para poder proteger o que está sendo envolvido naquele diálogo, né? A confiança total, digamos assim, entre aspas, né? Total no médium. Eles confiam que o médium irá cumprir o papel dele moralmente, né? E pode até cumprir, realmente pode. Mas na doutrina espírita, essas coisas não podem correr riscos, que é muito mais perigoso a doutrina espírita em se perder o seu caráter, a sua moralidade, a sua ética, né? Vamos dizer assim, o seu valor, por causa de uma simples consulta. E por isso que nós temos uma casa espírita, os dirigentes, o presidente, os que estudam a doutrina, o corpo que foi estudar a mediunidade, todo reunido por um bom tempo para poder gerar conceitos e mesmo que fosse gerar consultas, mas essas consultas todas protegidas por um grupo todo preocupado com a verdade, ou pelo menos com a mais próxima possível verdade do socorro que se quer fazer a alguém. Aí, André. Quem concorda com o André, quem não concorda, o que vocês acharem do que o André colocou, gente? Fala assim. Foi bem colocado o que ele falou. Explicado. Bem explicado. É importante, gente, que a gente saiba que mesmo a prática não sendo, digamos assim, espírita, né, não quer dizer que a prática seja errada. Na doutrina espírita, nós não a fazemos. Nós não a praticamos. Porque a gente considera errado? Não se coaduna com o nosso modo de agir. Mas não quer dizer que, dentro do contexto daquela pessoa, não tenha a sua verdade. Tá bom? Então, a gente vai, senão a gente vira um protestante espírita, sendo que a verdade absoluta está só com a gente, não está. Tá? Então, a gente não faz essa prática? Não. A gente considera errada? Não é que considera errada, ela é dispensável dentro da programática espírita. Então, nós acendemos vela, a gente não coloca lá um certo animal, ou a gente não joga o búzio, mas aqueles que se utilizam desses expedientes, eles têm o seu valor também. Tá? Tem várias pessoas que acreditam, desde o momento que não estejam fazendo mal a outra, então tem o seu valor também. Uma quimbanda que faz o mal, aí realmente não está consentâneo com o ensinamento de Jesus, com o ensinamento dos grandes mestres. Mas desde o momento que esteja fazendo bem, o modo que esteja é extremamente respeitado, tá bom? Isso que o André está colocando está correto também. Ok, até aí, gente? Agora bota outro para ler a 2 aí. Isso. Vamos dividir o trabalho aí. Célia, lê os 2 para mim, por favor, Célia. Ih, misericórdia. Vê se consegue ler aí. Tá pequeno não, né? Eu tô tentando ainda. Cite 2 casos de mediunidade no Velho Testamento e outros 2 casos no Novo Testamento. E a explicar a doutrinária
da fenomenologia de acordo com o livro dos médiuns, ou outro congênio. Isso. Sei lá. Vamos lá. As perguntas são o que eu olhei, tá, gente? Se tiver meio complicada, a gente mastiga a pergunta. Tá? Quem pode citar 2 casos de Dois mediunidade casos no de Velho mediunidade. Testamento e 2 casos de mediunidade no Novo Testamento? Isso é fácil, gente, pelo amor de Deus. Do Testamento? Hoje, no Novo Testamento, o que a André citou já não vale mulher, mais, tá? Da mulher, como chama? Mulher hemorrágica. Isso. É do Velho ou do Novo? Novo Do Testamento. Novo. Mulher hemorrágica. Quem está falando? A minha irmã, Cícera. Ah, Cícera. Então tá bom. Fala, Cícera, da mulher hemorrágica. Mulher hemorrágica. Como chama lá? Aquele lá do lunático, lá que o menino se atirava no fogo lá. Isso, no caso de possessão, de obsessão. Se jogava no Isso. fogo, depois se jogava na água, e estava no processo obsessivo e Jesus acaba curando. Isso. São casos de mediunidade. Que a doutrina espírita explica? Explica. Tanto do menino lunático como da mulher hemorrágica estão lá na Gênesis, capítulo 15. Tem a explicação que Kardec dá dos 2 fenômenos. Correto. Vamos lá. O Velho Testamento. Professor, 2 casos. professor, Fala, querido. no caso em que Moisés, eu até ouvi dizer que ele psicografou os 10 mandamentos, é um caso de mediunidade? Quem está falando que não aparece é Éder? Isso. Então vai. O caso de Moisés, que ele descreve os 10 mandamentos, pode ser considerado como uma psicografia também, né? Porque eu ouvi dizer que o Chico falou isso uma vez, não falou? No programa Pinga Fogo? Que seria um caso de Na psicografia? verdade, o caso de Moisés não foi psicografia. O caso de Moisés foi escrita direta, porque ele recebeu nas tábuas da lei. Então aparece como se dentro daquela explicação aparece como se fosse o dedo de Deus e escreve na pedra. Depois Moisés apresenta, e vai lá embaixo, aí está aquela adoração, ele vai quebra as tábuas, depois volta e pega outra. Então seria um processo que a gente chama de pneumapsicografia. É uma escrita direta. A psicografia é quando você tem o lápis ou a caneta na mão do médico. Então, o fenômeno é chamado de escrita direta ou pneumopsicografia. Deu para entender a diferença? Então, no caso, foi o próprio Espírito que escreveu? Isso. Que Moisés, colocou? Ele era um médico de efeitos físicos, ele doou o ectoplasma para que aquele, no caso, a entidade que ele estava, pudesse fornecer o estudo de grafar na pedra. Então, o processo... Jeová, né? Sim, Javé. Javé, de acordo com a corrente. E dentro da cabala judaica, dos estudiosos judeus mais estudiosos, que têm estudo mais profundo, eles chamam de Krishna Christi, que é uma entidade superior que orienta a nação de Israel. Mas é aceito pela doutrina como um espírito superior? Como ele é identificado como uma entidade superior de luz? O autor dos 10 mandamentos, mas não aquele da lei mosaica. Tá? Porque Moisés depois ele vai criar uma série de leis, que são leis comportamentais, e ele vai falar que foi Deus. Mas, na verdade, não foi Deus. Tá? Foi Moisés fala, porque se ele falar, eu estou mandando essa lei, todo mundo vai falar, vamos pegar Moisés e vamos dar um pau de Moisés. Aí, quando ele fala que é Deus, o pessoal, opa, peraí, é Deus que está mandando. Mas não foi Deus. Tá? A lei de Deus são as dos 10 mandamentos. As outras 355 leis que Moisés redigiu não são de Deus, são leis dele. Tá? Inclusive, eu coloquei um texto lá no grupo, lá no Telegram,
explicando sobre isso. Várias passagens da Bíblia, eu tenho até aqui um estudo sobre isso, a gente um dia pode trazer as passagens equivocadas da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Quem quiser, a gente pode trazer esse estudo um dia. Deu para entender? Ah, sim. O irmão de Moisés também, ele tinha um dom, né? Exato. Mediúnico. Arão ele era mais médio ainda do que Moisés, porque Moisés tinha a língua presa. Então, na verdade, Arão é que levava o cetro. Tanto que na arca da propiciação, uma das 3 especiarias, digamos assim, era o cajado de Arão, e de acordo com os historiadores da época, ele floresceu. Né? Ele, mesmo sem ter nenhuma vínculo com a terra, dentro da arca, ele floresceu. Né? Criou um broto, digamos assim. Então, Arão ele era um médium de efeitos físicos extraordinário. Por isso que Moisés, tudo quanto é lugar que ia, ele levava Arão. Tá? Ele era um médium de efeitos físicos. Assim como Jesus, quando levava Pedro, João e Tiago, era porque os 3 eram médios de efeitos físicos. Jesus utilizava o ectoplasma dos 3 para fazer as manifestações. No caso, por exemplo, Mateus 17, quando ele faz a transfiguração, foi através da doação ectoplásmica dos 3. No caso do Getsemane, por que eles dormiram? Mas eles dormiram porque eles eram responsáveis. Não, eles dormiram porque a doação ectoplásmica foi tamanha. Quando você doa muito ectoplasma, você acaba entrando em sonolência. Então, é um processo até normal, que a gente Professor, muitas vezes critica, né? Fala. eu não entendi muito bem essa última parte que o senhor disse sobre Jesus. Ele pegava o ectoplasma dos discípulos? Eu não entendi muito bem. Como assim? Em várias passagens, quem está acostumado a ler o Novo Testamento, deixa eu tirar aqui, só interromper, para todo mundo se ver. Legal. Várias passagens. Sem querer fugir muito das questões. Não, não tá fugindo. Desculpa se eu fugir aqui, muito das questões. Não, aqui é pingar fogo. Gente. Tá certo. Para vocês perguntarem geral, o pessoal está até calado demais, tem todo mundo tem que falar. Se alguém falasse isso, pinga fogo, pode perguntar o que quiser. Abaixa o seu som. Né? Porque eu estou falando aqui um pouco longe do celular. Vê se melhora aí, que eu estou falando aqui um pouco longe do celular. Tá bom. Meu microfone tá. Eu estou usando 2 microfones aqui. Um telefone, um é do celular e o outro está fora do celular. Por isso que enquanto o meu som fica um pouco. Quando o ventilador entra na frente, o som fica ruim. Bom, então, as perguntas são essas mesmo, tá, Hélio? O que eu estou querendo dizer? Nós estamos acostumados ao Novo Testamento, várias passagens, Jesus, quando saía do povo, ele levava 3 discípulos. No caso, João Evangelista, Pedro, Simão Pedro, que era a pedra angular, e Tiago, que era chamado Tiago Menor, que dizem que é até primo de Jesus. Por que ele levava esses 3? Porque os 3 eram médios de efeitos físicos. Então, quando a gente vai pegar Mateus 17, outras passagens mais, nós vamos ver em João 21, vários momentos que eles estão doando ectoplasma para que acontecesse o fenômeno mediúnico. Então, é muito comum. Arão, no Velho Testamento, era um médico de doação ectoplásmica extraordinário também, para que pudesse acontecer os fenômenos que aconteciam. Mas Jesus, por si próprio, já não era o suficiente? Professor? Não, porque Jesus pelo... o fluido do Cristo é um fluido muito mais etéreo, é um fluido muito mais puro. Dependendo da manifestação, um efeito físico, uma materialização, ele precisa de um fluido mais duro, digamos assim, material, digamos assim, seria um nome equivocado, né? Então, os médios, eles eram propícios para esse momento. Então, quando Jesus estava ocupado, por exemplo, com o processo de transfiguração, então ele precisava daqueles médios. Assim como os superiores, quando vão fazer uma tipologia, uma sematologia, ou qualquer outro processo, ele precisa de um médio para doar o fluido para que ele possa operar. O espírito superior sozinho não consegue. O caso do Cristo, o fluido que cercava o perispírito dele era um fluido muito mais hialino, muito mais puro. Ele precisava de um fluido mais bruto, digamos assim. E, no caso, ele pegava desses 3 discípulos. E seguindo nesta linha, também temos, no caso no casamento, nas bodas, que ele transformou a água em vinho, e que ele utilizava o laboratório invisível, né? Modificando as moléculas.
Perfeito. Capítulo 8 do Livro dos Médicos, segunda parte, Laboratório do Mundo Invisível. Ele mexia diretamente nas propriedades materiais e propriedades psíquicas da água. O princípio da transformação da água em vinho é o mesmo princípio da água frutificada na casa espírita, gente. É o mesmo princípio. A aparição de Jesus para Maria. Ali é um processo de materialização. Por que ele não deixa Maria tocar? Porque ali era um processo de materialização longo, que a gente chama de agênese. Então, na materialização comum, você vai ficar durante 1 hora, 2, 3 horas materializado. Eu tive a oportunidade de trabalhar em serviço de materialização, às vezes o espírito ficava 2 horas, 3 horas materializado. Só que Jesus ficou durante 40 dias materializado. Quando Maria chegou, era 4h30 da manhã, e ele fala, não tocais em mim, porque eu ainda não fui para o meu pai e para o vosso pai. O que ele estava querendo dizer para Maria Madalena? O processo de materialização ainda não estava totalmente completo. Por isso que ele não deixou tocar. Mas depois, uns 3 dias depois, ele vai comer peixe. Ele, espírito materializado, ele come peixe com os discípulos na beira do lago. Tá? Então, até os 40 dias, até que tenha... Por isso que os católicos comemoram a quaresma, né? Ele vai até Jerusalém, depois ele retorna até a Galiléia, chamado os 500 da Galiléia. O pastor Iano diz que não foram 500, foi 504 discípulos. Ali ele é ascende, que não está no Evangelho, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos lá. Professor. Diga-me. Professor. Fala. Estou ouvindo. Antes, o senhor dá continuidade, ainda nesse assunto, o corpo de Jesus, ele é um corpo sutil, né? Depois da morte da carne, quando ele voltou, ele se materializou de uma forma... Como assim? Me explica melhor isso. O corpo dele era diferente? Como assim? Eu não entendi bem, sabe? Em relação científica, mais científica ainda do que... Vamos falar sobre isso. Vai cair agora, a nossa reunião vai cair. Daqui a alguns segundos. Aí, quando a gente voltar, a gente vai explicar essa pergunta do Hélio. Tá? Vai cair, faltam uns 10 segundos, eu acho, para cair É só vocês conectar de novo, gente. Até já. Cadê Vitor? Cadê Vitor? Vitor vai operar, tá? Em pré-operatório. Voltar agora, gente. Até já. Olha eu aí, a mulher do sofá. Você acha? Você acha? Já falei, você tem que largar a enfermagem e ir para a psicanálise. Está perdendo dinheiro. A mulher do sofá está com a mão toda quebrada, queimada e o braço. Você falou. O Pedro vai curar. De cozinheira, entendeu? Quis dar uma de cozinheira, fritando carne, me ferrei. Você deve ser melhor com a agulha. Gente, vamos lá. Pessoal, entrar o Éder aí. O Éder é bom, que o Éder faz muita pergunta, é legal, a gente aprende muito com ele. Lá no grupo, ele é um dos que mais ajuda também com as perguntas, né? A gente tem que aproveitar, né, gente? Bastante pergunta para a gente poder crescer junto. A pergunta que o Éder fez, o pessoal entendeu? Antes da gente começar a responder, deu para entender o que ele perguntou? Acho que o áudio seu está conectando ainda, Soninha. A pergunta que o Éder fez, todo mundo entendeu ou não? Ficou complicado? Antes da gente tentar responder. Silêncio significa que todo mundo entendeu ou que ninguém entendeu nada? Eu entendi, sim. Entrei agora. O senhor já explicou? Eu entrei agora. Eu estou perguntando ao pessoal se o pessoal entendeu a sua pergunta. Isso que eu quero saber, porque senão a gente começa a responder. Se não entendeu a pergunta, aí não adianta nem tentar explicar. Pergunta de novo, Éder, por favor. Seu nome é com H, né, Éder? Está com E aí. O H é uma questão mística. Porque numerologia, sabe? Mas, enfim, né? São
uma questão assim, relacionada mais a isso. Voltando à pergunta, eu queria entender de uma forma mais científica, né, mais compreensível, do que era formado o corpo de Jesus depois que ele retornou. Depois que ele voltou, ele tinha um corpo diferente, né? Encarnado ou desencarnado? Depois da morte dele, na ressurreição, ele volta com um corpo diferente, não é? Do nosso corpo material. Isso. Então, mas como... sim, pois é. Mas eu queria entender de uma forma assim, mais científica do que era composto. Se ele comia, se ele bebia, ele tinha um organismo assim como o nosso, certo? Assim, mas a matéria ela era diferente em um aspecto, certo? De certa forma, era diferente, mas dava para tocar, dava para sentir, né? Exato. Então, mas a composição da matéria era outra, diferente da nossa. Bem, Isso olha que eu o queria entender melhor. Após o desenlace de Jesus, da crucificação, não estou falando de um interstício sexta-domingo. Esse de domingo até o que a Igreja Católica, o que a história nos diz, que passou durante 40 dias, que ele teve várias aparições. Algumas são relatadas no Atos dos Apóstolos, e outras são relatadas em vários outros livros espíritas, espiritualistas, e etc. São várias passagens. E outros são citados na Bíblia também. Tá? E foi aquele momento até que haja a ascensão. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, aí Jesus está em Jerusalém, os 500 da Galileia reunidos, ele então ascende. Tá? Aí sim ele teria retornado à espiritualidade. No entanto, nesse período de 40 dias, mais ou menos, ele teve várias aparições. A primeira aparição, que foi a citação aí que foi feita sobre a Maria de Magdala, que eu falei, o processo de materialização dele não estava totalmente pronto, estava totalmente completo. O fenômeno na doutrina espírita que nós chamamos, ao que estava acontecendo com o Cristo, foi o fenômeno que nós chamamos de materialização longa. Ele é um agênere. Tá? No Velho Testamento, nós temos um livro chamado Livro de Tobias. Quem está acostumado com a Bíblia Católica já deve ter tido a oportunidade de ter consultado o livro de Tobias. E nós temos um processo de materialização longa, em que um anjo fica durante uma semana convivendo com tudo isso. No livro de Jacó, lá no livro da Gênesis, capítulo 47, 46, Jacó, ele briga com o anjo na beira de um poço. Ali também é uma gênese, tanto que a gênese fere a coxa dele. Tá? E no caso do Cristo também, é um processo de materialização. Opa, caiu alguma coisa aqui. É um processo de reencarnação como o nosso? Não. É um processo de desencarnação? Não. É um processo que está entre uma encarnação mais sutil, em que as propriedades fluídicas não são tão físicas, tão materiais como a nossa no corpo físico, mas também não são tão etéricas como no plano espiritual. Seria um corpo que a gente chama de corpo vital, um corpo do etérico, que em vez de se desfazer na matéria, ele continua, ele perdura. O que nós chamamos de perispírito, no nosso entendimento, ele não é só um corpo. Na verdade, eles são vários corpos. Tá? Dentro dessas configurações de vários corpos, nós entendemos o corpo vital, o astral, o corpo mental, o corpo causal, o corpo búdico e o corpo ático. Quando a gente desencarna, nós nos materializamos, entre aspas, nos fazemos visíveis no plano astral, que é o que aconteceu com a André Luiz. A mãe de André Luiz está no plano espiritual ou no plano mental, que é um plano mais sutil. Matilde, por exemplo, a mãe lá de Gregório, que é a mentora lá de Guto, em Leu Libertação, ela está no plano espiritual ou no plano mental, acima do plano astral, que as pessoas que estão ali no plano astral não conseguem perceber. No caso do Cristo, ele estava utilizando um corpo que ele chama de duplo etérico, um corpo vital. É um corpo que não é um corpo astralino, mas é um corpo que tem muitas das propriedades materiais. Por isso que ele se alimentava. Tá? Porque o corpo vital, ele também é um pouco material. Então, ele come peixe, ele bebe água, ele conta lá com
dá aquela bronca de Pedro lá em Atos dos Apóstolos, porque Pedro não queria comer aquela carne de porco, falava que era impuro, ele fala, não foi não tornar impuro que Deus tornou puro. Ele pede para que Pedro possa comer aquela porque diz que ele também comeria. Então, ali é um pouco mais sutil. Aqui a gente chama de agênese, e que vai durar durante um certo tempo e depois vai se desmaterializar. Essa essência vai retornar ao todo universal, como se fosse um fluido vital mais denso, e então ele retorna à sua inteireza espiritual. Não sei se deu para compreender, se complicou ou não. Tá bom, tá ótimo. Ah, sim, tá bom. Deu para entender. Nós temos vários livros que vão explicar sobre isso. Por exemplo, dá pra gente, né, o livro Sobrinho Peregrino, de Ramatiz, é excelente nessa área, tá? E outros mais. E o livro do A Gênese, de Kardec, no capítulo 18. Ele vai explicar isso também, tá? Que é uma obra bastante importante nesse contexto. E, professor, em Sodoma, foi descrito no Velho Testamento que foram 2 anjos lá se encontrar com Noé e falar para ele sair da cidade, certo? Foram 2 anjos, né? E ele descreve como sendo anjos. E o que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? Realmente isso pode ter acontecido? Sim, é um fenômeno natural que acontece com bastante. O que acontece é que o povo, daquela época, o povo judaico, ele é um povo que vivia uma teodiceia, tá? Para eles, todos os fenômenos naturais, normais, tinham uma causa divina. Então, eles vão sempre explicar sobre o viés de um fenômeno espiritual. O Manassés ficou 65 anos vivendo na podridão moral, etc. Quando ele se recupera, foi Deus que endureceu seu coração, foi Deus que iluminou para que ele pudesse retornar. Na verdade, foi o livre-arbítrio dele que fez aquilo. No caso daqueles anjos, eram o quê? Os espíritos superiores que apareceram para Ló, tá? Para avisar sobre a concupiscência daquelas 2 cidades. O que aconteceu? Foi Deus que mandou aqueles meteoros para queimar a cidade? Não. Aconteceu um processo natural. Talvez um terremoto, talvez um vulcão, talvez algum fenômeno natural, mas como eles eram pessoas extremamente religiosas, para eles tudo era Deus. Tudo foi Deus que fez. Foi um fenômeno natural e um fenômeno espírita que aconteceu ali, naquele processo. Ah, sim, entendi. Obrigado. Outras dúvidas? Não? Vamos lá, então, gente. Continuar as perguntas, então. Vocês não têm pergunta, não? Caramba. Vamos voltar até o teste do conhecimento. Coloque V ou F. Vamos lá. Primeira pergunta. Allan Kardec é o verdadeiro nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. Não explica ainda por que não. Quero ouvir mais. Soninha e Miriam falaram que é falso. Todo mundo concorda? Allan Kardec. Vai, Sônia, vai. Espera aí, eu quero ver se todo mundo Pode falar, concorda. querida. Todo mundo concorda? Essa pergunta dá até para brincar com ela, né? Podemos dizer que é verdadeiro. É uma Né? pegadinha. Porque é uma pegadinha. Ela não caiu na pegadinha, não vai cair não, André. Vamos lá, depois voltar para o André. Fala então, Sônia ou Miriam, por que é falso? Porque Allan Kardec foi um pseudônimo que ele adotou justamente para diferenciar a parte do professor da didática, da pedagogia, da doutrina espírita. Exato. Não, Sônia. Allan Kardec foi, em outra encarnação, o nome dele era Allan Kardec. Aí ele adotou esse nome Allan Kardec. Em uma das outras encarnações. Outra encarnação, tá certo também.
Mas aqui, na verdade, seria o quê? Hipólito de Ondeniz Arrivai era o verdadeiro nome que usou o pseudônimo Allan Kardec. Eu inverti aqui. Então, a afirmativa está falsa. Tá? André, ele ia tentar, eu acredito, vou ler o pensamento de André aqui, ele ia falar, não, tá certo, porque na vida passada era Allan Kardec. Era isso, André, que você ia falar? É mais ou menos isso, porque é a questão filosófica da palavra verdadeiro. Né? Verdadeiro significa a identidade da pessoa, né? A importância de trazer a identidade do passado para ele ter aquela afinidade com o espírito da verdade e os outros espíritos, né? Era porque ele era doído. Então, pode considerar como aquele personagem que estava usando o espiritismo, né? Era o nosso amigo Allan Kardec, do passado. Né? Mas ele usou o nome Hipólito Leão Denis Arrival, né, durante aquela época. Então fica uma coisa forçada a responder que é verdadeiro, né? Mas é, digamos assim, um sentido espiritual, filosófico, né? Que o verdadeiro personagem é o Allan Kardec ainda, né? Que estava ali, né? Porque Hipólito, né? Porque a última encarnação foi Jean Rouge. Aí, se fosse dentro olha aí, dessa como premissa, é que a coisa... dentro dessa premissa da parte filosófica do termo verdadeiro, eu teria que utilizar o termo Jean Rouge. Aí seria mais correto. Não utilizar Allan Kardec, que foi uma encarnação muito tempo atrás, foi no século II. O Jean Rouge foi no século XV, né? Aí seria mais correto. Então, aqui, na verdade, é uma pegadinha, é falso mesmo. Tá? 2. Vamos lá, quero ver se vocês vão cair nessa aí. Vocês estão muito espertos. Antes mesmo da codificação, Kardec já havia publicado outros livros sobre o espiritismo, o que o fez famoso em toda a França e Europa. Falso ou verdadeiro? Por que é falso? Estão tão seguros, hein? Estão seguras? Por que é falso? Porque ele não havia publicado nada sobre o espiritismo. Ele era professor, ele era discípulo de Pestalozzi e publicou muitos livros pedagógicos. Mas sobre a doutrina, não. Isso só depois que ele conheceu as mesas girantes, que ele foi estudar, que ele foi observar, e que aí ele foi chamado que ele viu que tinha um princípio inteligente naqueles fenômenos, começou a estudá-lo, e a partir de todo o estudo que veio depois disso, é que ele escreveu sobre o espiritismo. Correto. Exato. Está na palavra espiritismo, né, gente? Ele escreveu livros sobre pedagogia, contabilidade, aritmética, anatomia, ciências, mas não sobre espiritismo, né? Ele nem sabia o que era espiritismo. Nem existia espiritismo, né? Isso é um termo que ele inventou, que ele colocou. Cláudio, e também levar em consideração que o espiritismo só fez ele famoso depois da morte, né? Durante a vida ele foi famoso pela capacidade didática dele. Talvez por isso que o filme mostra ele ser uma pessoa muito respeitada, né? Mesmo com a igreja perseguindo ele, né? O padre, tem a versão que ele vai preso, não sei se essa versão existe. Né? Eu não gostei desse filme, achei muito erro nesse filme, tá? Tem muita gente que gostou, eu achei péssimo o filme. Esse Sotomayor, meu ver, ele deturpou muita coisa, eu não gostei, mas tem muita gente que gosta. Eu achei muitos erros no filme, mas aí, tá? Verdade, não causar o suspense, né? E encher linguiça, talvez. Né? Eu achei assim, muito erro mesmo, mas aí é de cada pessoa. Ele pareceu ser uma pessoa, apesar das críticas dos jornais, né? Na biografia dele, né? O respeito veio depois, com a quantidade de respostas que ele dava, com uma educação, uma diplomacia fora do comum, né? Eu acho que depois que ele desencarnou, e as pessoas que o criticavam, né, fizeram uma reflexão, eu acredito que sim, muitas não, mas eu acho que a maioria, e o espiritismo cresceu também por isso, né? Esse respeito, esse alicerce que ele construiu, né, dessa diplomacia de responder aos ataques com uma ciência, uma delicadeza
capacidade moral muito grande, né? É só lembrar, gente, que nós temos aqui estabelecido bastante isso. Espiritismo não é doutrina espírita, tá? A doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, mas como a gente coloca, muitas vezes, Leon Denis, o próprio Kardec coloca, ali é o alicerce, ninguém mora em alicerce, tá? A gente faz alicerce, sem alicerce não tem como subir qualquer edifício. Mas ninguém mora no alicerce, tem precisa das paredes, precisa etc. Então, o que Kardec fundamentou, extraordinário, mas tem outros pensadores que vão enriquecer de uma maneira extraordinária. Então, o Espiritismo não fica só preso a Kardec. Então, quando nós estudamos sobre os clássicos do Espiritismo, nós demonstramos como que mais de 70 anos de estudiosos extraordinários, nós citamos aqui os 4 principais, mas podemos citar aqui uns 20, pelo menos, extremamente confiáveis, né? Então, nós citamos aqui Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bottizzano, e outros mais, né? Gabriel Delane, são os mais famosos, digamos assim. A doutrina espírita está fundamentada em todos eles, não só em Kardec, tá? Hoje virou quase um motivo de pensar que Kardec sintetiza espiritismo. Não, tá? Ele é o alicerce, mas outras pessoas vêm contribuindo de maneira extraordinária. Hoje, eu estou até fazendo um podcast, vai sair hoje, né, se eu não me engano, falando sobre igrejismo espírita. Eu estou sendo entrevistado por um canal de podcast, estou falando justamente sobre isso, né, que a gente está virando um igrejismo espírita. Aí, quem quiser, eu vou disponibilizar depois o link lá no grupo, quem quiser ouvir, tá? É um debate lá bastante interessante, não precisa concordar, não, pelo contrário. Vai debater bastante lá, um podcast que a gente está fazendo aí com o pessoal dos espíritos aí que me procurou para fazer essa entrevista. Eu botei lá no fim da entrevista, vamos lançar hoje. Daqui a pouco, 9 horas que eles vão lançar, aí eu boto o link depois lá no grupo para quem quiser ouvir sobre isso. Ô, Cláudio, posso fazer uma pergunta? Claro, Pedro, deixa eu tirar daqui um pouco. Fala. Em relação a mentor. Você vai fazer, você vai fundar uma casa espírita, né? Aí você coloca o nome da casa espírita, Centro Espírita Allan Kardec. Como que se é escolhido o mentor, vamos dizer, o mentor geral daquela casa? Como que se coloca? Muito boa pergunta, né? O que você achava? Tem minhas dúvidas. A Cláudia Schultz escreveu uma obra extraordinária, né, que ela fala sobre as dimensões espirituais do centro espírita. Então, para a gente poder responder essa pergunta, tanto esse livro como o livro do Emmanuel Cristiano, que fala sobre a condição na casa espírita, nos fornecem um material extraordinário para a gente poder entender isso. A casa espírita verdadeira, não aquela casa espírita que existe a casa espírita e existe aquela casa do espírita, é diferente, tá? O Nazareno Coutinho, por exemplo, ele criou um centro chamado Centro Espírita do Nazareno. E a casa dele tinha uma série de práticas, assim, criança podia dar banho, criança podia dar paz, etc. Aí as pessoas começaram a discordar dele. Fizeram uma reunião, uma Assembleia Geral, e resolveram depor ele como presidente e fazer com que a casa funcionasse adequadamente. Ele foi e falou, olha, vocês pensam que esse centro é de quem? É de Jesus. Não. Qual o nome do centro? Casa Espírito Nazareno. Meu nome é Nazareno, então a casa é minha. Expulsou 100 pessoas, 100 sócios, e ele ficou com a casa. Tá? Então, existe casa espíritas e existe casa espírita. Apesar do nome estar escrito espírita, mas a casa nativa, se você tem uma direção numa casa espírita... Meu carregador ficou arrancado, tá teu. Que a pessoa faz tudo, que a pessoa não dá a oportunidade de outras pessoas também trabalharem, outras pessoas, na minha casa só uma pessoa que faz atendimento da terra, na minha casa só uma pessoa que atende espíritos, na minha casa só uma pessoa que trabalha. Isso não é casa espírita. A casa espírita tem que ter comunidade. A casa espírita, não a casa de espírita, acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer, ela é fundada na espiritualidade, antes. Depois que ela é fundada no plano material. Então, os espíritos superiores responsáveis por essa casa, eles intuem um grupo de pessoas para que possa fundar.
Aí, quando você tem a casa fundada no plano material, muitas vezes, 10 anos ou até mais anos, ela já estava pronta no plano espiritual, no plano astral. Então, quando você tiver um grupo de médios preparado, ou até nas reuniões iniciais, digamos assim, um médio preparado, educado, seguro, ele então vai dar manifestação e o mentor espiritual, ele vai então se declarar, vai falar que ele é um dos trabalhadores da casa. Ele, muitas vezes ele não vai falar que ele é o dirigente da casa, ele vai falar, venho vos ajudar, mas ele é um tarefeiro que a gente pode entender como dirigente daquela casa. Deu para entender ou complicou algo? Não, deu para entender. Deu para entender. Tá? Eu tinha outra pergunta em relação a isso, agora esqueci. Se lembrar, daqui a pouco você prepara. Ok. Tá bom? Gente, ok até aqui? Tranquilo? Né, Cláudio? Fala, André. Esse também, essa vontade de que a equipe espírita da casa tenha uma preocupação com o nome do mentor, tem que ser tomada com muito cuidado e carinho, né? Um grupo mediúnico bem formado, bem estruturado, né? Para não trazer coisas que talvez sejam forçadas para poder justificar a vontade de alguém que quer que seja reconhecido uma casa espírita porque sabe o nome do mentor, né? Mas esse mentor é da cabeça de alguém, né? Nosso mentor é fulano e tal. Pode ser o mentor por causa do nome da casa, foi fundada, batizada, né? Mas não porque o espírito veio e se identificou com esse nome através do grupo mediúnico, né? Foi batizada a casa com esse nome, né? Francisco de Assis, né? Nada mais normal aceitar que o mentor da casa é Francisco de Assis, né? Mas existem os espíritos mais, digamos assim, tarefeiros, né? Jesus, que vão fazer parte da casa, que estão protegendo a casa, né? Que com certeza não querem, devido à sua condição moral, que a casa tenha o nome deles, né? Mas eles que são os trabalhadores até que mereceriam o nome deles ali, mas eles sabem, por condição moral, que é melhor que a casa tenha o nome de um mentor espiritual de mais envergadura. A questão do comandante, por isso que nós falamos, a questão de uma reunião bem preparada, de médios extremamente sérios, para que não seja um processo de mistificação de animismo, né? De interesse pessoal. Então, eu estou falando de médio sério, uma reunião séria, e nós vamos entender quais são os mentores verdadeiros da casa. Por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis e Clara de Assis são aqueles irmãos de alta envergadura que eles incluem, então, em plano lá, ó. Mas lá no grupo espírita Francisco de Assis, quem são os mentores? É o doutor Augusto e a irmã Isabel. São os dois responsáveis pelas atividades no plano espiritual, por todas as tarefas da casa, de uma maneira ou outra. Aí você tem a irmã Eulália, que é responsável pelo trabalho de evangelização. Então, a gente, pela nossa evidência, pela audiência, pela mediunidade, nós temos capacidade de perceber, durante 28 anos de trabalho naquela casa, nós já tínhamos a capacidade de saber quem eram os trabalhadores. O Francisco de Assis é uma homenagem que foi feito, o Áureo, o caso do pai dele, que era devoto do Francisco de Assis, mas o Francisco de Assis ele intui, ajuda como um todo, mas quem dirige espiritualmente a casa são esses dois mentores, no caso Isabel e o doutor Augusto. Tá? Então, toda casa tem um mentor espiritual? Tem. Aí eu vou citar um caso aí que, de repente, pode ser estranho para alguns de vocês. Eu estava no Rio, me convidaram para fazer uma palestra numa casa espírita, não vou falar o local, porque senão o pessoal vai começar a investigar e vai saber qual é a casa. Mas não é em São Gonçalo, não. É uma cidade às expensas, né? Dentro de São Gonçalo, não. Outra cidade perto de São Gonçalo. E essa casa recebeu uma homenagem, botou um retrato lá de um companheiro e tentou homenagear um certo companheiro do movimento espírita. Tá? Tem alguém com o áudio ligado aí, não sei quem é. Pede o André para fechar o áudio dele. Está vendo o som aí. Aí botaram lá o retrato do fulano, e deram o nome da casa, mudaram o nome da casa para o nome dessa pessoa. E essa pessoa, ela tinha sido uma pessoa influente no movimento espírita de Niterói, ela tinha ocupado alguns cargos,
mas, assim, nós tínhamos um contato na década de 80 e na década de 90, nós tivemos um contato com esse companheiro, e era um companheiro, assim, dentro do comportamento extremamente equivocado, não só na nossa casa, como em outras casas, ele foi atendido em reuniões de obsessão como um companheiro que, mesmo sendo espírita, mas estava em grande dificuldade. Um companheiro estava muito mais para o obsessor do que para o mentor espiritual. E nessa casa espírita, ele deram homenagem e pensava que ele era o dirigente da casa. E nós sabíamos que não era o dirigente da casa. Tá? Deu até o nome, homenagem a ele, mas temos certeza absoluta que eram outros irmãos que dirigiam essa casa, porque ele estava em dificuldades muito grandes. Certas coisas assim, como cabe aqui relatar, né, que levaram a ter um certo compromisso no plano espiritual. Muitas dificuldades que ele tinha. Tá? E os companheiros pensavam que ele era mentor da casa, ele não era. Tá? Assim como tem alguns santos católicos, Inácio de Loyola, por exemplo, que é canonizado, que tem igreja na Itália, na Espanha, com o nome dele, e sabe-se que ele, junto com Torquemada, teve vários compromissos no plano espiritual, era um obsessor terrível. E é canonizado, tem gente que faz prece para ele. E assim pode citar outros nomes aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Outros irmãos, no anonimato, vão estar dirigindo, auxiliando aquela casa. A casa não vai ficar sem direção. Tá? Às expensas do que pensam ou do que nós pensamos, né? Nós encarnados pensamos. Complicou para vocês? Para mim foi ótimo. Tem que estar aqui para poder elucidar, para ficar depois. Não, a gente fica contando mentira e não é legal. Não é? Perguntas ainda? Não? Não, nem sei quanto tempo foi tempo. Depois, daqui a pouco, apareceu os 10 minutos aí. Eu vou visualizar mais uma questão, que é para vocês explicarem essa frase. Tá bom? Explica essa frase aí, por favor. Ó, frase número 3. Se está certo, se está errado, tá? Kardec cumpriu fielmente a missão que lhe havia sido dada pela espiritualidade superior, deixando-nos um legado incomparável de sabedoria e moral, através do Pentateuco kardeciano e de toda uma vida de sacrifício e luta. Verdadeiro ou falso? Igual. Verdadeiro. Só a Sônia que responde? É verdadeiro, com certeza. Com certeza, né? Acho que não tem nem como a gente aqui... Fala, Sônia. Ele enfrentou diversas dificuldades, ele perdeu a fortuna, mas ele nunca abdicou das ideias depois que ele teve a convicção, né? Que ele aceitou e ele foi fiel até o final. Com todas as dificuldades, com todos os sacrifícios, com todas as perseguições que houveram. Hein, Ramos? Cláudio. Fala, meu querido. Cláudio. Pode falar. O valor da codificação, né, assim, criada por Kardec, esse conteúdo fantástico, ele é tão valioso que eu vou falar uma coisa aqui, mas não estou com 100% de certeza, né, que o Emmanuel e o Chico, né, chegaram a dizer, né, ficai com Kardec se qualquer dúvida sobre o que eu vou falar, né? Então, esse valor é fantástico. Um homem que faz uma biblioteca de mais de 400 livros, é acompanhado por André Luiz, Emmanuel, uma série de espíritos, né? E não encontra uma vírgula para poder dizer que a codificação está equivocada, né? E que se houver algum equívoco na biblioteca de Chico, consultar Kardec, isso é uma coisa muito fantástica, né? Muito valiosa. Porque esse Pentateuco é justamente a base de tudo que foi compilado, tudo que foi feito e de tudo que está sendo estudado, que está sendo revelado. A base, o alicerce foi muito bom, muito bem feito. Então, não há o que contestar. Há o que sempre se estudar e buscar nas entrelinhas, porque sempre tem revelações novas. Então, tudo começa com o Pentateuco. Tudo começa ali, nas obras básicas, né? A partir daí que foi se desdobrando toda essa gama de conhecimentos que a gente tem. Mas lá é o alicerce bem feito, que levantou a causa, que levantou a casa.
Não confundir, gente, Kardec com a pessoa Kardec, tá? Quando Emmanuel fala Kardec, ele está falando a estrutura da codificação, não é a pessoa, tá? Não é a opinião pessoal de um homem, e sim a doutrina e a metodologia aplicada. Então, o que nós precisamos hoje é dessa metodologia kardeciana, e não a deificação ou a idolatria a uma pessoa em si. Então, quando fala Kardec, está falando o quê? No conjunto da obra. Tá? Nós, como espírita, temos que entender isso para não confundir. Tá bom? Exatamente. Gente, nosso tempo acabou. Temos aí 7 minutos. Vamos fazer a nossa irradiação, nosso passe. Que peninha! Então, infelizmente, nosso tempo acabou, né? O Éder saiu, né? Não estou vendo aqui o Éder agora. Bom, antes da gente fazer a nossa prece, se alguém tiver alguma colocação a fazer, alguma observação. Eu queria aproveitar, né? Porque uma das primeiras perguntas do nosso amigo, né, que começa com a letra H, como é que é o nome dele? Éder. Éder. Porque ele falou tanto na letra H que eu só lembrei disso. Né? A questão das explicações científicas para o espiritismo, tudo existe. Existem explicações científicas para embasar tudo que acontece no espiritismo e tudo que o espiritismo tenta, digamos assim, ou reforça explicar com os fenômenos que acontecem com o perispírito, com o espírito. Né? Existem recursos para encontrar essas explicações. Só que demora um pouco a gente juntar todo o conhecimento científico em eletrônica, em física, em química, em tudo, né? Até em ciência quântica, para poder encontrar um resumo de por que certa coisa está acontecendo e por que tem que ser assim. Né? As coisas são parecidas, os fenômenos que acontecem na matéria são parecidos com os fenômenos que acontecem com o mundo espiritual. Né? Eu não sou muito da corrente de dizer que tudo é matéria, né? Espírito é minha matéria, perispírito é minha matéria. Eu não sou muito dessa corrente, não. Né? Mas é como se fosse, digamos assim. Eu posso ser forçado a dizer, é como se fosse. Né? Então, é isso. Por pouco tempo. Outras leis, né? Que a gente não conhece muito, como Kardec chama de lei dos fluidos. Então, por lei do fluido, a gente pode entender como física quântica, etc. Né? Outras leis, algumas que nós desconhecemos, mas não quer dizer que elas não existem também. Tá? Como o Allan Kardec, lá na item 3 da introdução do Livro dos Espíritos, ele diz que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Ele está sendo pretensioso, está sendo orgulhoso? Não, ele está falando o que é. Tá? Então, a ciência ela pode ser um astrofísico, um Stephen Hawking da vida, um Stephen Hawking, um Einstein. Ele é extraordinário na ciência dele. Mas, se for falar do Espiritismo, olha, uma vez nós debatemos com um doutorado um rapaz que era doutorado, ele disse, mas eu sei disso, meu querido, você conhece do que você é doutorado, agora no espiritismo você não entende não, eu entendo mais do que você. Tá? Aí ele foi, não, por quê? Você está querendo se falar sobre o espiritismo sem você ter conhecimento do espiritismo. Então, se você primeiro vai estudar, eu tenho 35 anos de doutrina espírita, você tem quanto tempo? Mas eu li muito livro, não, você é doutorado na sua área, não em doutrina espírita. Então, para falar de doutrina espírita, tem que saber o que está falando. Aí, na hora, antes de a discussão nem começou, tá? Porque ele ia começar a falar mal da doutrina espírita sem conhecimento de causa, entendeu? Primeiro você estuda para onde você falar, tá? Então, por isso Kardec fala que não é da alçada da ciência, ou seja, a ciência é respeitável, mas não pode intrometer-se nas questões espíritas. Bom, gente, faltam 3 minutos, a gente tem que fazer a nossa prece aqui final, tá bom? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a todos pela oportunidade, pela contribuição que nos deram hoje, dizemos assim, Senhor Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, nós vos agradecemos a oportunidade sagrada de estarmos aqui conversando sobre a doutrina espírita. Abençoa, Jesus, cada casa, cada pessoa que se encontra hoje conosco, aqueles que estiveram conosco, abençoa os corações, as mentes, os irmãos espirituais e os irmãos encarnados, de cada companheiro que vibra em nossos corações e nossas mentes. Que a tua paz e o teu amor esteja conosco na semana vindoura, que nós possamos estar aqui de novo, Jesus. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, gente. Boa noite. Agradeço aí a todos, né? Espero que hoje nós tenhamos contribuído de alguma forma aí com um pouquinho do conhecimento, compartilhar. A palavra do momento é essa, né? Compartilhar um pouco. Muito obrigado a todos. Valeu, boa Boa noite. Boa noite, Boa noite, todo Obrigado, André. mundo. Obrigado. Boa noite, boa noite. Um abraço. Bom Boa final noite, de semana. Maurício. Valeu, Cláudio. Dá um beijo em Clis. Tá bom. Tchau, Antoninha. Tchau, Adelilton. Marli. Tchau. Também, todo mundo. Célia. Tchau, boa noite. Até logo, gente. A reunião foi gravada. Quem quiser, depois eu vou disponibilizar hoje. Hoje eu vou conseguir gravar. Tá bom? Quem quiser, é só me pedir que a gente disponibilize o link para quem quiser assistir depois das respostas. Pode mandar, que eu vou mandar para minha irmã. Tá bom. Tchau, gente. Até durante a semana. E até semana que vem.